O milionário apostou que seduziria a cozinheira humilde. Ela ouviu a aposta e sumiu sem dar explicações. 3 anos depois, ele a viu saindo de uma limusine de luxo. O que ela fez em seguida fez todos ao redor desmaiarem. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Na cobertura luxuosa do edifício mais alto do bairro Jardins, em São Paulo, Rafael Mendonça ergueu sua taça de champanhe enquanto observava a cidade iluminada através das paredes de vidro. O empresário de 38 anos, dono da maior empresa de tecnologia do país, exibia um sorriso confiante enquanto seus amigos riam e conversavam ao redor da mesa de jantar recém-esvaziada. "Vocês estão me subestimando, como sempre", disse Rafael, ajustando o relógio de platina em seu pulso. "Eu nunca perdi uma aposta, e não vai ser agora que vou começar." Marcelo, seu amigo de faculdade e agora sócio em vários empreendimentos, balançou a cabeça. "Rafa, você conquistou metade das mulheres da alta sociedade paulistana. Isso já não tem graça. Precisamos de algo mais desafiador." Felipe, administrador de fundos de investimento, sorriu maliciosamente enquanto deslizava o dedo pela tela de seu celular de última geração. "Tenho uma ideia. Vi uma matéria hoje na Folha de São Paulo sobre uma cozinheira que está revolucionando a gastronomia brasileira em um restaurante pequeno na Vila Madalena. Ela recusou propostas de investidores milionários. Dizem que é incorruptível." Rafael pegou o celular e observou a foto. Gabriela Santos, 32 anos, cabelos cacheados presos em um coque, olhos expressivos e um sorriso sincero, usando um avental simples enquanto finalizava um prato. Não era o tipo de mulher que frequentava seus círculos sociais. "Ela é bonita, mas não parece ser tão difícil assim", comentou Rafael, devolvendo o aparelho. Gustavo, o mais quieto do grupo, finalmente se manifestou. "Apostamos R$100.000 que você não consegue conquistá-la em 6 meses." Rafael gargalhou. 6 meses? Deem-me 3. E dobrem a aposta." Os amigos trocaram olhares surpresos. R$200.000 não eram nada para homens daquele círculo, mas a confiança de Rafael era intrigante. Os copos tilintaram, selando o acordo, enquanto a cidade continuava seu ritmo incessante abaixo deles. Na manhã seguinte, Rafael dirigiu seu Porsche até a Vila Madalena, estacionando a algumas quadras do endereço que havia pesquisado. Os Sabores da Terra era um restaurante modesto, com fachada de tijolos à vista e uma pequena horta vertical na entrada. Uma placa informava: "Comida feita com amor e ingredientes orgânicos." Rafael entrou no local quase vazio àquela hora da manhã. O ambiente era acolhedor, com mesas de madeira rústica, plantas pendendo do teto e uma parede coberta de recortes de jornal e fotografias. Uma mulher de aproximadamente 50 anos o recebeu com um sorriso. "Bom dia, moço. Estamos preparando o almoço ainda. Só servimos café da manhã até às 10 horas. Na verdade, eu gostaria de falar com a Gabriela Santos." A mulher o examinou de cima a baixo, notando o terno italiano impecável e os sapatos que provavelmente custavam mais que o aluguel mensal do estabelecimento. "Dona Gabi está na cozinha. O senhor é Rafael Mendonça. Sou um admirador do trabalho dela." A mulher desapareceu por uma porta de vai-vem e Rafael aproveitou para observar o local. Era simples, mas tinha personalidade. Cada detalhe parecia contar uma história. Minutos depois, Gabriela apareceu, limpando as mãos no avental. De perto era ainda mais bonita que na foto. Tinha a pele morena, traços delicados e uma presença que preenchia o ambiente. "Bom dia. Em que posso ajudá-lo?" Rafael estendeu a mão. "Rafael Mendonça. Li sobre seu trabalho e fiquei impressionado. Gostaria de conversar sobre uma possível parceria." Gabriela cruzou os braços. "Que tipo de parceria?" "Sou dono da Tech Brasil e estamos lançando um aplicativo de delivery focado em gastronomia de alto padrão. Gostaríamos que você fosse nossa chefe consultora." Gabriela sorriu, mas havia ceticismo em seus olhos. "Senhor Mendonça..." "Rafael, por favor."
Rafael, já recusei várias propostas semelhantes. Não tenho interesse em fazer parte de grandes corporações. Meu trabalho é aqui, com ingredientes locais e receitas que representam nossa cultura. Rafael não esperava uma recusa tão direta. Normalmente, as pessoas ficavam deslumbradas apenas com sua presença. Entendo, mas e se eu dissesse que nosso aplicativo também tem uma vertente social? Conectamos pequenos produtores rurais diretamente com os consumidores. Isso pareceu despertar o interesse dela. Interessante, mas continuo sem tempo para consultorias. Que tal discutirmos durante um jantar, sem compromisso? Gabriela riu, balançando a cabeça. Olha, vou ser sincera com você. Homens como você aparecem aqui o tempo todo com propostas irrecusáveis. Não estou interessada. Rafael sentiu o desafio crescer. Ela não seria fácil como ele imaginava. Tudo bem. Entendo sua posição, mas aceite pelo menos meu cartão. Ele estendeu um cartão preto minimalista. Se mudar de ideia sobre o jantar, me avise. Ela pegou o cartão com relutância. Posso perguntar como descobriu meu restaurante? Não somos exatamente estrelados no Michelin. Um amigo mencionou. Disse que você faz a melhor moqueca capixaba de São Paulo. Os olhos dela se iluminaram. Seu amigo tem bom gosto. A receita é da minha avó, nascida em Vitória. Adoraria experimentar algum dia. Servimos às quartas-feiras, respondeu ela mais receptiva agora. Se quiser conhecer nosso trabalho de verdade, venha como cliente comum, sem conversas de negócios. Rafael sorriu. A primeira abertura. Farei isso. Na quarta-feira seguinte, Rafael retornou aos sabores da terra, desta vez sem o terno. Vestia uma camisa casual e calças jeans, tentando parecer menos corporativo. O restaurante estava cheio, com uma fila na porta. Mesa para um, disse ele à recepcionista, que o reconheceu de imediato. O senhor vai ter que esperar cerca de 40 minutos. Sem problemas. Rafael esperou pacientemente, observando a dinâmica do lugar. Clientes de todos os tipos frequentavam o estabelecimento. Estudantes, profissionais, famílias. O cheiro que vinha da cozinha era tentador. Quando finalmente foi conduzido à sua mesa, notou Gabriela circulando entre os clientes, conversando e recebendo elogios. Ela ouviu e acenou discretamente. O garçom veio anotar seu pedido. Recomendo a moqueca capixaba. É a especialidade da casa. Era exatamente o que eu ia pedir, respondeu Rafael. A refeição foi uma revelação. Rafael, habituado aos restaurantes mais exclusivos do mundo, encontrou no prato simples sabores que o transportaram para lugares que nunca havia visitado. Era comida com alma, história e propósito. No final da refeição, Gabriela aproximou-se de sua mesa. E então, o que achou? Fenomenal. Agora entendo por que você não se impressiona com propostas milionárias. Você já possui algo que o dinheiro não pode comprar. Ela sorriu, genuinamente satisfeita. Autenticidade. É disso que a culinária brasileira precisa. Posso te convidar para um café? Prometo não falar de negócios. Gabriela hesitou por um momento. Tenho uma pausa em meia hora. Existe uma cafeteria boa no final da rua. Naquela tarde, sentados em uma pequena cafeteria com paredes cobertas de arte local, Rafael descobriu que Gabriela tinha vindo de Governador Valadares, Minas Gerais, aos 18 anos, para estudar gastronomia em São Paulo. Havia trabalhado em restaurantes renomados antes de abrir seu próprio negócio com as economias de uma vida. Minha mãe cozinhava para fazendas na região. Aprendi tudo com ela, explicou Gabriela, mexendo seu café. Quando ela adoeceu, prometi que continuaria seu legado. Os sabores da terra é a realização desse sonho. Rafael ouvia atentamente, genuinamente interessado em sua história. Por um momento, esqueceu-se da aposta, absorvido pela paixão com que ela falava de sua jornada. E você? Perguntou ela. Sempre foi o magnata da tecnologia? Rafael riu. Longe disso, cresci em Campinas, filho de professores universitários. Criei meu primeiro aplicativo na faculdade. Deu certo, depois veio outro e outro, até que Brasil surgiu quase por acidente. Eles conversaram por quase 2 horas, muito além da pausa que ela havia planejado. Rafael sentia-se estranhamente à vontade.
sem a necessidade de impressionar ou manter aparências. Ao se despedirem, ele fez um último convite. Existe uma exposição de arte indígena contemporânea no MASP neste fim de semana. Pensei que talvez você gostasse. Gabriela pareceu surpresa. Como você sabe que me interesso por arte indígena? Notei os quadros no seu restaurante. A maioria é de artistas indígenas do Xingu, não é? Ela assentiu, impressionada com sua observação. Você realmente prestou atenção. Então, você aceita? Gabriela hesitou, mas havia algo nele que parecia sincero. Tudo bem. Domingo de manhã estou livre. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo acelerado. Rafael levou Gabriela a lugares que ela nunca havia imaginado visitar. Uma exposição privada de arte em um casarão histórico na Avenida Paulista, um jantar exclusivo no terraço de um edifício com vista para o Ibirapuera e até mesmo um fim de semana na casa de praia que ele mantinha em Ilhabela. Em cada encontro, Rafael observava como Gabriela reagia ao luxo. Diferente das outras mulheres que conhecera, ela parecia simultaneamente encantada e desconfortável com o excesso. Na casa de praia, enquanto caminhavam pela areia, ela finalmente verbalizou o que sentia. Tudo isso é lindo, Rafael, mas pergunto se você não está tentando me impressionar demais. Ele riu, mas sentiu uma pontada de culpa. O que há de errado em querer mostrar o melhor para alguém de quem se gosta? Nada, respondeu ela, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Mas às vezes tenho a sensação de que estou conhecendo os lugares, não você. As palavras dela o atingiram de uma forma inesperada. Em seus relacionamentos anteriores, Rafael sempre usara sua riqueza como escudo e cartão de visitas. Era a primeira vez que alguém sugeria que isso poderia ser uma barreira, não uma vantagem. Tem razão, admitiu ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. Acho que é um hábito difícil de quebrar. Na manhã seguinte, quando Gabriela acordou na suíte de hóspedes, encontrou Rafael na cozinha da casa de praia, tentando preparar o café da manhã. Havia farinha por toda parte, cascas de ovos quebrados e uma expressão de concentração absoluta em seu rosto enquanto ele consultava um tutorial no tablet. "O que você está fazendo?" perguntou ela, contendo o riso. "Tentando fazer pão de queijo", respondeu ele sem tirar os olhos da massa grudenta em suas mãos. "Você mencionou que sentia falta do pão de queijo da sua avó, então pensei." Gabriela aproximou-se, observando a bagunça com um sorriso. "Isso é inesperadamente doce da sua parte e inesperadamente difícil", admitiu ele. "Como você faz isso parecer tão simples?" Ela arregaçou as mangas e posicionou-se ao lado dele. "Anos de prática. Aqui, deixe-me mostrar." Nas 2 horas seguintes, a cozinha de design italiano transformou-se em um pequeno pedaço de Minas Gerais. Gabriela ensinou Rafael os segredos do polvilho azedo, a quantidade exata de queijo, o ponto certo da massa. Ele era um aluno atento, fazendo perguntas e absorvendo cada dica com genuíno interesse. Quando finalmente saborearam os pães de queijo quentes, sentados na varanda com vista para o mar, Rafael percebeu que estava se divertindo mais do que em qualquer um dos jantares de gala ou festas exclusivas que costumava frequentar. "Isto é melhor que qualquer restaurante estrelado", disse ele, mordendo mais um pão de queijo. Gabriela sorriu. "É porque tem história. Essa receita passou por 5 gerações na minha família. Cada mordida conecta você com pessoas que viveram antes de nós." De volta a São Paulo, Rafael começou a repensar sua estratégia. A aposta com os amigos parecia cada vez mais distante e insignificante. No entanto, em um jantar mensal com o grupo, Marcelo não deixou o assunto morrer. "E então, Rafa, como vai sua conquista gastronômica? Já perdeu 200 mil ou ainda tem esperança?" provocou ele enquanto os outros riam. Rafael forçou um sorriso. "Vai muito bem. Estamos nos aproximando." "Já levou ela naquele restaurante francês que sempre funciona?" perguntou Felipe, servindo-se de mais vinho. "Na verdade, ela tem me ensinado sobre comida", respondeu Rafael, tentando mudar o tom da conversa. "Vocês não acreditariam no que aprendi sobre a culinária mineira."
Os amigos trocaram olhares de incredulidade, seguidos por mais risos. Nossa, ela realmente te pegou, hein? Comentou Gustavo. O grande Rafael Mendonça agora é especialista em comida caipira. A palavra caipira, pronunciada com desdém, despertou em Rafael uma irritação inesperada. A gastronomia que ela produz tem mais valor cultural que qualquer prato de espuma e nitrogênio líquido que vocês pagam fortunas para comer. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Marcelo foi o primeiro a quebrar o gelo. Relaxa, cara, estamos só brincando. Você ganhou ou não a aposta? O prazo está acabando. Rafael hesitou. A verdade era que seu relacionamento com Gabriela havia evoluído para algo além da aposta. Mas admitir isso significaria perder a face diante dos amigos. E R$200 mil não eram o problema. Era seu orgulho que estava em jogo. Vou ganhar, afirmou ele finalmente. Só preciso de mais algumas semanas. No restaurante Sabores da Terra, Gabriela enfrentava seus próprios dilemas. Dona Zefa, a senhora que a recebera desde o primeiro dia em São Paulo, observava com preocupação sua crescente proximidade com Rafael. Menina, esse homem não é do nosso mundo, alertou ela enquanto preparavam os ingredientes para o dia. Rico assim só se interessa por gente simples por um tempo, depois cansa. Gabriela continuou cortando os legumes. Ele é diferente do que parece, Zefa. Tem mostrado interesse real pelo que fazemos aqui. E você acha que um homem que dirige um carro que custa mais que esse prédio inteiro vai se contentar com um restaurantezinho na Vila Madalena por muito tempo? A pergunta ficou sem resposta, mas ecoou na mente de Gabriela nos dias seguintes, especialmente quando Rafael chegou com uma proposta inesperada. Quero que você conheça um lugar, disse ele misterioso, após buscá-la no restaurante ao final do expediente. Para surpresa de Gabriela, eles não foram a nenhum lugar luxuoso, mas a um terreno abandonado no bairro de Pinheiros. O que estamos fazendo aqui? Perguntou ela, observando o espaço amplo, porém deteriorado, com paredes descascadas e janelas quebradas. Rafael sorriu, seus olhos brilhando com entusiasmo. Este prédio era uma antiga fábrica de tecidos. Está à venda há anos. Ninguém se interessou porque a reforma seria cara demais, mas olha só o potencial. Ele a conduziu pelo espaço, descrevendo com paixão como aquele lugar poderia se transformar em um restaurante que celebrasse a verdadeira culinária brasileira. Com espaço para horta própria, escola de gastronomia comunitária e até um pequeno mercado para produtores locais. Seria o seu restaurante, Gabi. Sua visão, sua comida, sua gestão, eu seria apenas o investidor. Gabriela sentiu o coração acelerar. Era tudo com que sempre sonhara, mas a escala era muito maior do que jamais ousaria imaginar. No entanto, uma voz interior a advertia para ter cautela. Por que você faria isso, Rafael? Que retorno espera? Ele parou de caminhar e a encarou. Por um momento, a culpa pela aposta inicial quase o fez confessar tudo. Mas o medo de perder o que haviam construído o impediu. Acredito em você. Acredito no seu talento e na sua visão. Além disso, ele hesitou, subitamente vulnerável. Nunca me senti tão conectado com alguém. Gabriela sentiu o rosto esquentar. Nos últimos 2 meses, Rafael havia se tornado uma presença constante em sua vida. Inicialmente cética, ela gradualmente se rendera à personalidade dele. Não ao seu dinheiro ou status, mas ao homem que se revelava nas pequenas coisas. A maneira como tratava os funcionários do restaurante, sua curiosidade genuína sobre as histórias por trás de cada prato, a forma como a escutava realmente quando ela falava. Preciso pensar, respondeu ela finalmente. É uma decisão enorme. Ele assentiu, respeitando seu espaço. Leve o tempo que precisar. Na semana seguinte, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era Lucas Oliveira, chefe executivo de um dos restaurantes mais prestigiados de São Paulo, e como Rafael descobriria, amigo de infância de Gabriela. Precisamos conversar, disse Lucas, com uma seriedade que deixou Rafael apreensivo. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade. Lucas era um homem de estatura mediana,
com olhos perspicazes que pareciam avaliar constantemente tudo ao seu redor, um hábito adquirido nas cozinhas profissionais. Conheço a Gabi desde que éramos crianças em Governador Valadares, começou. Ele sem rodeios. Ela é como uma irmã para mim e é por isso que estou aqui. Rafael manteve a expressão neutra, embora sentisse uma inquietação crescente. O que você realmente quer com ela, Mendonça? Porque se for só mais um dos seus joguinhos, como aqueles que a imprensa gosta de noticiar, é melhor parar agora. Não é um jogo, respondeu Rafael automaticamente, embora sua consciência o castigasse com a lembrança da aposta. Lucas inclinou-se. Para frente. Sei sobre a proposta do restaurante. Ela me contou, está empolgada, mas cautelosa. A Gabi passou por muita coisa para chegar onde está. Construiu tudo sozinha, sem padrinhos ou investidores. Eu respeito isso. É justamente o que me atraiu nela. Então espero que suas intenções sejam sinceras, porque se você a magoar... Lucas deixou a frase no ar, mas a implicação era clara. Enquanto Rafael dirigia de volta para casa, pensava na conversa. Havia algo no olhar de Lucas que o incomodava, como se ele soubesse mais do que deixava transparecer. Pela primeira vez, Rafael questionou se conseguiria manter a farsa por muito mais tempo. E mais importante, se queria continuar com aquilo. Ao chegar em seu apartamento, encontrou uma mensagem de Gabriela. Decidi aceitar sua proposta. Vamos conversar sobre os detalhes. Obrigada por acreditar em mim. Rafael encarou a tela do celular por longos minutos. O que começara como uma aposta frívola havia se transformado em algo real e significativo. A excitação que sentiu ao ler, a mensagem não tinha nada a ver com ganhar a aposta. Era sobre construir algo com Gabriela. Ver seu talento florescer em um espaço que fizesse justiça à sua visão. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Ligaria para Marcelo na manhã seguinte e cancelaria a aposta, inventaria qualquer desculpa. O dinheiro não importava. O que importava era a confiança que Gabriela estava depositando nele, e isso não tinha preço. Os meses seguintes foram de intenso trabalho para Rafael e Gabriela. A antiga fábrica de tecidos em Pinheiros começou sua transformação. Arquitetos, engenheiros e designers desfilavam pelo local, enquanto Gabriela supervisionava cada detalhe que envolvesse a cozinha e o espaço gastronômico. Rafael havia ligado para Marcelo naquela manhã, como prometera a si mesmo. Estou fora da aposta, anunciou ele sem rodeios. Como assim fora? A voz de Marcelo soava incrédula do outro lado da linha. Está desistindo? Você nunca desiste. Não é desistir. É reconhecer que algumas coisas são mais importantes que apostas estúpidas. Houve um momento de silêncio antes que Marcelo respondesse. Caramba, você realmente se apaixonou por ela. Rafael não confirmou nem negou. Apenas cancele a aposta, ok? Esqueça que isso existiu. Os rapazes não vão acreditar quando souberem. O grande Rafael Mendonça, finalmente domado por uma cozinheira do interior. Ela não é apenas uma cozinheira, respondeu Rafael, sentindo a irritação crescer. E não me importo com o que vocês pensam. Ele desligou, sentindo um peso sair de seus ombros. Ainda havia culpa pela mentira inicial, mas Rafael dizia a si mesmo que aquilo ficaria no passado. O que importava era o futuro que estava construindo com Gabriela. Em uma tarde de sábado, enquanto inspecionavam o progresso das obras do restaurante, Gabriela recebeu uma ligação que a deixou visivelmente abalada. Tudo bem? Perguntou Rafael, notando sua expressão preocupada. É minha mãe, respondeu ela, guardando o celular. O tratamento não está progredindo como esperado. Preciso voltar para Governador Valadares. Quer que eu vá com você? A pergunta pegou Gabriela de surpresa. Você tem uma empresa para administrar, Rafael. Não pode simplesmente largar tudo. Posso trabalhar remotamente por alguns dias. Além disso, ele hesitou, buscando as palavras certas. Quero conhecer sua família, suas raízes. 2 dias. Depois eles estavam em um avião particular rumo a Minas Gerais. Gabriela parecia desconfortável com o luxo. Poderíamos ter ido de ônibus ou voo comercial, comentou ela, observando a cabine espaçosa.
E perder 7 horas de viagem quando sua mãe precisa de você? Argumentou Rafael. Às vezes, Gabi, o privilégio pode ser usado para coisas boas. Ela não respondeu, mas sua expressão suavizou. Governador Valadares era uma cidade média no leste de Minas Gerais, conhecida por sua bela paisagem, dominada pelo Pico do Ibituruna. A casa da família de Gabriela ficava em um bairro simples, com ruas arborizadas e casas modestas, mas bem cuidadas. Dona Cida, mãe de Gabriela, estava sentada na varanda quando chegaram. Era uma mulher de estatura pequena, com os mesmos olhos expressivos da filha, embora agora estivessem marcados pelo cansaço da doença. Minha filha, disse ela, abrindo os braços. Não precisava vir correndo. Claro que precisava, respondeu Gabriela, abraçando-a com cuidado. Virando-se para Rafael, apresentou. Mãe, este é Rafael, meu amigo. Rafael notou a hesitação. Eles nunca haviam definido formalmente o relacionamento, embora estivessem praticamente vivendo juntos nos últimos meses. É um prazer conhecê-la, Dona Cida, disse ele, estendendo a mão. A senhora o examinou com olhos perspicazes. Então você é o empresário que está investindo no novo restaurante da minha filha? Sim, senhora. E o que mais você está investindo? Perguntou ela, com uma franqueza que lembrava muito a filha. Rafael sorriu, pego de surpresa pela pergunta. Direta. Meu tempo, minha confiança, meu coração, se ela permitir. Dona Cida assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Bom, Gabriela sempre foi teimosa demais para aceitar ajuda. Fico feliz que tenha encontrado alguém que ela permita se aproximar. Os dias em Governador Valadares foram uma revelação para Rafael. Longe do ritmo frenético de São Paulo e das pressões de sua vida empresarial, ele mergulhou no cotidiano simples da família de Gabriela. Conheceu tios, primos e vizinhos que apareciam constantemente para visitar Dona Cida, sempre trazendo algum prato caseiro ou ervas medicinais. Na cozinha da casa, Rafael observava Gabriela preparar os remédios naturais que complementavam o tratamento da mãe e cozinhar pratos que faziam parte da história familiar. Esta sopa é a que minha avó fazia quando alguém ficava doente, explicou ela, mexendo, um caldeirão fumegante. Dizem que cura qualquer mal. Qual é o ingrediente secreto? Perguntou Rafael, sentado à mesa da cozinha, absorvendo aquele universo tão diferente do seu. Amor, respondeu ela sorrindo. E um pouco de açafrão da terra que só cresce no quintal da tia Zulmira. À noite, sentados na varanda enquanto Dona Cida descansava, Rafael segurava a mão de Gabriela enquanto ela apontava para as estrelas, explicando como seu pai, já falecido, a ensinara sobre as constelações. Ele dizia que nossas histórias estão escritas lá em cima, contou ela, que cada pessoa tem sua própria estrela. Qual seria a minha? Perguntou Rafael, olhando para o céu estrelado, que raramente conseguia ver em São Paulo. Aquelas, apontou Gabriela para uma estrela brilhante, isolada, mas intensa. E a sua? Ela indicou uma constelação. Não seria uma única estrela. Seria parte de um conjunto como aquele ali. Nunca sozinha, sempre conectada. Rafael percebeu então como os mundos deles eram diferentes, e ainda assim, complementares. Enquanto ele crescera valorizado a independência e a conquista individual, Gabriela havia sido criada com um profundo senso de comunidade e interdependência. Na manhã do quarto dia, enquanto ajudava seu Antônio, vizinho de Dona Cida, a consertar uma torneira no quintal, Rafael recebeu uma ligação de Lucas. Ouvi dizer que você está em Governador Valadares, disse o chefe sem preâmbulos. Como você sabe disso? É uma cidade pequena, as notícias correm. Além disso, Gabi me contou. Houve uma pausa antes que Lucas continuasse. Você sabe que ainda não confio completamente em você, certo? Rafael suspirou. Imagino que não, mas estou aqui, não estou? Conhecendo a família dela, ajudando no que posso. Justamente por isso estou ligando. Quero acreditar que suas intenções são sinceras. Elas são, Lucas, já disse isso. Então, preciso te contar algo. Algo sobre Gabriela que ela talvez nunca te conte. Rafael sentiu um frio na espinha. O que seria?
Não é minha história para contar, mas posso te dizer que ela já foi magoada antes por alguém muito parecido com você. Um homem que viu nela apenas um troféu, uma conquista exótica para exibir nos círculos sociais. Eu não sou assim, protestou Rafael, embora sentisse a hipocrisia em suas palavras, considerando como tudo começara. Espero que não, porque se for, Lucas deixou a ameaça no ar. Aquela noite, na pequena varanda da casa, Rafael finalmente perguntou a Gabriela sobre seu passado. Lucas mencionou que você já se magoou antes. Gabriela enrijeceu visivelmente. Lucas fala demais. Ele se preocupa com você. Ela suspirou, olhando para o horizonte onde o pico do Ibituruna se destacava contra o céu noturno. Há 3 anos, um investidor do Rio se interessou pelo meu trabalho. Henrique Bastos, dono de uma rede de restaurantes de luxo. Ele me cortejou profissional e pessoalmente. Prometeu expandir minha visão para o país inteiro, fazer da culinária mineira tradicional a nova sensação gourmet. Rafael escutava atentamente, sentindo a tensão crescer em seu peito. Acreditei nele. Compartilhei minhas receitas de família, minhas técnicas, minha visão. Nos envolvemos romanticamente. Ela fez uma pausa. 6 meses depois, descobri que ele havia aberto um restaurante conceito no Leblon, usando todas as minhas ideias, mas com um chefe francês à frente. Quando o confrontei, ele riu, disse que eu era talentosa, mas muito regional para ser a cara de um empreendimento sofisticado. A culpa atingiu Rafael como um golpe físico. A situação era dolorosamente similar ao que ele havia inicialmente planejado, mesmo que seus sentimentos agora fossem genuínos. Sinto muito, Gabi. Aprendi a lição. Por isso fui tão resistente quando você apareceu com suas propostas. Grandiosas. Ela se virou para encará-lo. Mas você é diferente, sinto isso. Rafael queria acreditar que era verdade, que ele realmente era diferente de Henrique Bastos. Mas a sombra da aposta original pairava sobre ele como uma nuvem escura. No último dia, em Governador Valadares, após confirmarem que o tratamento de Dona Cida estava no caminho certo, Rafael e Gabriela visitaram o mercado municipal, onde ela apresentou Rafael a fornecedores que conhecia desde a infância. Seu Joaquim tem o melhor queijo da região, explicou ela, enquanto o senhor de chapéu de palha cortava uma fatia generosa de queijo Minas para Rafael experimentar. Esse queijo poderia estar nos melhores restaurantes do mundo, comentou Rafael, sinceramente impressionado. É o que eu sempre digo, exclamou Gabriela. Nossos produtores locais têm tesouros que o resto do país mal conhece. Naquele momento, observando o entusiasmo dela, Rafael teve uma ideia. E se o novo restaurante não fosse apenas um lugar para servir comida, mas uma plataforma para esses produtores? Poderíamos criar uma rede que conectasse pequenos agricultores e artesãos de todo o Brasil diretamente aos consumidores urbanos. Os olhos de Gabriela brilharam. Como um hub gastronômico e cultural. Exatamente. Restaurante, mercado, escola, de culinária, tudo em um só lugar. E poderíamos usar a tecnologia da minha empresa para criar um aplicativo que permitisse que pessoas em São Paulo pedissem produtos diretamente desses produtores. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Às vezes você me surpreende, Rafael Mendonça. E ali no meio do mercado municipal de Governador Valadares, cercados por queijos, doces e temperos tradicionais, eles se beijaram, selando não apenas seu relacionamento pessoal, mas também uma visão compartilhada que transcendia o plano original de Rafael. Na viagem de volta a São Paulo, Gabriela dormia tranquilamente no assento ao lado, enquanto Rafael olhava pela janela do avião, refletindo sobre como sua vida havia mudado em apenas alguns meses. O que começara como uma aposta arrogante transformara-se em algo profundo e significativo. No entanto, a culpa pela mentira original ainda o corroía. Rafael sabia que precisaria contar a verdade eventualmente, mas temia perder tudo o que haviam construído juntos. Por enquanto decidiu, concentraria-se em provar através de ações que seus sentimentos eram verdadeiros, que o homem que Gabriela conhecera em Governador Valadares era o verdadeiro Rafael,
não o playboy arrogante que fizera a aposta meses atrás. O que ele não sabia era que o destino já havia traçado um caminho diferente e que a verdade encontraria seu caminho muito mais cedo do que ele imaginava. 3 anos haviam se passado desde aquela viagem a Governador Valadares. O Raízes, como foi batizado o restaurante de Gabriela e Rafael, tornara-se um dos espaços gastronômicos mais celebrados de São Paulo. Localizado no antigo prédio industrial em Pinheiros, o complexo abrigava não apenas o restaurante principal, mas também uma escola de gastronomia popular, um mercado de produtos artesanais, de pequenos produtores brasileiros e um espaço cultural dedicado às tradições culinárias do país. A visão que haviam compartilhado naquele dia no mercado municipal se concretizara de forma ainda mais ampla do que imaginavam. O Raízes havia se tornado um ponto de encontro para pessoas de todos os estratos sociais, um lugar onde executivos de multinacionais dividiam mesas com estudantes, artistas e trabalhadores comuns, todos unidos pela apreciação da autêntica culinária brasileira. Gabriela, agora reconhecida como uma das chefes mais importantes do cenário gastronômico nacional, supervisionava a cozinha com a mesma paixão de sempre, embora agora contasse com uma equipe de jovens cozinheiros que treinava pessoalmente. Muitos vinham de comunidades carentes, recrutados através do programa social que ela estabelecera junto com o restaurante. Rafael, por sua vez, havia delegado muitas de suas responsabilidades na Tec Brasil para se dedicar mais ao Raízes. Desenvolvera o aplicativo que conectava consumidores urbanos diretamente aos produtores rurais, eliminando intermediários e garantindo preços justos para ambos os lados. O projeto se expandira para além de São Paulo, atendendo agora várias capitais brasileiras. No plano pessoal, o casal vivia junto há quase 2 anos, em um apartamento no bairro de Alto de Pinheiros, próximo ao restaurante. Não era tão luxuoso quanto a cobertura que Rafael mantinha anteriormente nos jardins, mas tinha um jardim onde Gabriela cultivava ervas e um espaço acolhedor que mesclava o design contemporâneo que ele apreciava com elementos rústicos que lembravam as raízes mineiras dela. Naquela manhã de sábado, Rafael acordou cedo enquanto Gabriela ainda dormia. Preparou um café da manhã elaborado, pães de queijo, que agora fazia com perfeição, frutas frescas, café da fazenda de um dos produtores parceiros do Raízes e até tentou fazer um bolo de fubá, embora este não tivesse ficado tão perfeito quanto gostaria. Quando Gabriela finalmente despertou e encontrou a mesa posta, sorriu sonolenta. Qual é a ocasião especial? Rafael serviu uma xícara de café para ela. Faz exatamente 3 anos que voltamos de Governador Valadares, o dia em que decidimos criar o Raízes. Ela pareceu surpresa. Você lembra a data exata? Foi o dia em que percebi que realmente te amava, respondeu ele, com uma sinceridade que ainda o surpreendia. O homem que ele era 3 anos atrás dificilmente reconheceria o Rafael de agora, mais centrado, mais consciente do valor das relações humanas genuínas, menos obcecado por status e aparências. A aposta original com os amigos havia sido enterrada tão profundamente em sua memória que às vezes Rafael quase acreditava que nunca existira. Quase. Tenho uma surpresa para você, anunciou ele, enquanto Gabriela mordiscava um pão de queijo. Reservei um final de semana em Paraty. Lembra que você sempre disse que queria explorar a culinária caiçara? Vamos hoje à tarde. O rosto dela se iluminou. Sério, mas o restaurante... Já falei com sua equipe. Eles podem sobreviver um final de semana sem você. Além disso, Marta está mais do que preparada para assumir a cozinha. Marta era a sous-chefe de Gabriela, uma jovem talentosa da periferia de São Paulo, que se tornara praticamente uma filha para o casal. Você pensa em tudo, disse Gabriela, inclinando-se, para beijá-lo. Enquanto arrumavam as malas para a viagem, o celular de Rafael tocou. Era Marcelo, seu antigo amigo e sócio, com quem mantinha contato cada vez mais esporádico nos últimos anos. Rafa, preciso falar com você urgentemente. Algo no tom de Marcelo o deixou alerta. O que aconteceu? É sobre o Felipe. Ele está com problemas sérios,
Podemos nos encontrar no almoço? Rafael hesitou, olhando para as malas semi-prontas. Estamos de saída para Paraty, pode ser na segunda? É realmente urgente, cara. 1 hora, no máximo. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. Após desligar, Rafael explicou a situação para Gabriela, que compreendeu imediatamente. Claro que você deve ir. Felipe é seu amigo, mesmo que vocês tenham se afastado. Podemos sair um pouco mais tarde. No restaurante japonês discreto, onde combinaram de se encontrar, Rafael encontrou não apenas Marcelo, mas também Gustavo e o próprio Felipe, que parecia abatido, com olheiras profundas e uma expressão de desespero que Rafael nunca vira em seu rosto sempre confiante. O que está acontecendo? Perguntou, sentando-se. À mesa. Felipe respirou fundo. Estou falido, Rafa. Perdi tudo em investimentos errados. A empresa de fundos vai declarar falência na segunda-feira. Rafael sentiu um aperto no peito. Conhecia Felipe há mais de 15 anos, desde os tempos de faculdade. Apesar do afastamento recente, ainda se importava com o amigo. Quanto você precisa para se manter à tona? Felipe nomeou uma quantia que fez Rafael engolir em seco. Era uma fortuna, mesmo para seus padrões. Sei que é muito, continuou Felipe, com a voz embargada. E sei que não tenho sido o melhor amigo nos últimos anos, mas você é o único que pode me ajudar. Pode ser um empréstimo. Pagarei cada centavo quando me recuperar. Rafael olhou para Marcelo e Gustavo, que observavam a cena com expressões tensas. Por que vocês não podem ajudar? Também investimos no fundo dele, explicou Gustavo. Não tanto quanto você poderia, mas o suficiente para estarmos em situação complicada. Rafael refletiu sobre a ironia da situação. Estes eram os mesmos amigos que haviam rido dele quando começou a se afastar do círculo social para se dedicar ao Raízes e a Gabriela. Os mesmos que haviam apostado que ele não conseguiria conquistá-la. A aposta. A lembrança surgiu como um clarão em sua mente. A aposta que nunca revelara a Gabriela, o segredo que mantivera por 3 anos enquanto construíam uma vida juntos. Vou ajudar, disse finalmente, mas não com toda a quantia. Posso cobrir metade, talvez. O alívio no rosto de Felipe era palpável. Obrigado, cara. Sabia que poderia contar com você. Podemos discutir os detalhes na segunda-feira. Agora preciso ir. Gabriela está me esperando. Ao se levantar, Felipe segurou seu braço. Como vai a chefe? Ainda juntos depois de todo esse tempo? Quem diria que aquela aposta acabaria assim? Rafael sentiu o sangue gelar. Não mencione isso. Marcelo, percebendo a tensão súbita, interveio. Acho que Gabriela foi a melhor coisa que aconteceu para o Rafa. Nunca o vi tão centrado. Verdade, concordou Felipe, sem perceber o desconforto de Rafael. De todos nós, você foi o único que realmente acertou na vida. Ganhou a aposta e o coração da garota. Que aposta? A voz feminina atrás deles fez todos se virarem. Gabriela estava parada a poucos metros, segurando um pacote. Seu rosto, normalmente expressivo, estava completamente vazio de emoção, mas seus olhos fixavam Rafael com uma intensidade que o fez estremecer. Gabi, murmurou ele, sentindo o mundo desabar ao seu redor. O que você está fazendo aqui? Você esqueceu o remédio para enjoo, respondeu ela mecanicamente, erguendo o pacote. A recepcionista disse que vocês estavam aqui. Seus olhos passaram de Rafael para os outros homens à mesa. Que aposta, Rafael? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Felipe, completamente alheio à catástrofe que acabara de desencadear, foi o primeiro a falar. A aposta que fizemos há 3 anos, sobre ele conseguir te conquistar em 3 meses. 200 mil, lembra? Você nunca contou a ela, Rafa. O rosto de Gabriela se contorceu em uma mistura de choque, dor e descrença. Rafael levantou-se rapidamente, tentando alcançá-la, mas ela recuou. Não me toque, sibilou, com uma frieza que ele jamais vira. 3 anos. 3 anos construindo uma vida baseada em uma mentira. Não foi assim, Gabi. No início, sim, havia uma aposta estúpida. Mas depois, tudo mudou. O que construímos é real. Real?
A voz dela se elevou, atraindo olhares das outras mesas. Como posso saber o que é real vindo de você? Todo esse tempo você estava rindo de mim pelas minhas costas com seus amiguinhos ricos? Nunca, protestou Rafael desesperado. Eles nem fazem mais parte da minha vida, você sabe disso. Gabriela olhou para os homens à mesa que observavam a cena constrangidos. Aparentemente fazem. E aparentemente vocês ainda comentam sobre Charlie Posta, como se minha vida fosse um jogo para seu entretenimento. Ela se virou para sair, mas Rafael segurou seu braço. Por favor, Gabi, deixe-me explicar. Não aqui, não assim. Por um momento, ela hesitou, e Rafael vislumbrou uma réstia de esperança. Mas então Gabriela puxou o braço com força. Acabou, Rafael. Volte para seus amigos e suas apostas. Eu volto para o que realmente importa, meu trabalho, minha dignidade. Ela saiu do restaurante, deixando Rafael paralisado, enquanto os outros 3 homens observavam em silêncio constrangedor. Cara, eu sinto muito, murmurou Felipe. Não fazia ideia. Rafael nem o ouviu. Correu para fora, tentando alcançar Gabriela, mas ela já havia entrado em um táxi que se afastava. Rapidamente. Desesperado, dirigiu até o apartamento que compartilhavam apenas para encontrar a porta trancada. Usou sua chave e encontrou Gabriela no quarto, jogando roupas em uma mala com movimentos frenéticos. Gabi, por favor, me escute, implorou ele. Não há nada para escutar, respondeu, ela sem olhar para ele. Você é exatamente como o Henrique, pior até porque pelo menos ele não fingiu me amar por 3 anos. Eu não fingi, exclamou Rafael, sentindo lágrimas nos olhos, algo que não acontecia desde a infância. Sim, começou de forma errada, com uma aposta idiota. Mas tudo mudou quando te conheci de verdade, quando vi quem você é. Gabriela finalmente parou e o encarou. Havia lágrimas escorrendo por seu rosto, mas sua expressão era de uma dureza que ele nunca vira. Você sabe qual é a pior parte? Eu teria entendido se você tivesse me contado no início, quando percebeu que sentia algo real. Teríamos superado. Mas você mentiu por 3 anos, Rafael. 3 anos. Ela fechou a mala com força. Vou para a casa da Marta. Amanhã enviarei alguém para buscar o resto das minhas coisas. E o Raízes? Perguntou ele, agarrando-se ao último fio de conexão entre eles. O restaurante continua. É maior que nós 2 agora. Mas não quero te ver lá. Comunique-se comigo através de advogados sobre a parte financeira. Quando a porta se fechou atrás dela, Rafael desabou no chão do quarto, cercado pelos espaços vazios onde as coisas de Gabriela costumavam estar. O apartamento, que horas antes era um lar, agora parecia apenas um espaço vazio, sem alma ou propósito. Naquela noite, sozinho em sua cama, Rafael percebeu que não havia perdido apenas a mulher que amava, havia perdido a pessoa que se tornara, ao lado dela, o homem melhor que surgira do relacionamento deles. E o pior de tudo, sabia que merecia cada grama da dor que sentia. As semanas seguintes à separação foram as mais difíceis que Rafael já enfrentara. O vazio do apartamento refletia o vazio em seu peito. Seguindo o desejo de Gabriela, ele se manteve afastado do Raízes, comunicando-se apenas através de e-mails formais sobre questões financeiras e administrativas. Os dias se arrastavam enquanto ele tentava se concentrar no trabalho na Tec Brasil, empresa que havia negligenciado nos últimos anos. O aplicativo que conectava produtores rurais a consumidores urbanos continuava crescendo, e Rafael mergulhou no projeto, esperando que o trabalho amenizasse a dor da perda. Numa manhã chuvosa de junho, Rafael estava em seu escritório revisando planilhas quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Lucas Oliveira está aqui para vê-lo, senhor. Rafael sentiu um frio na espinha. Lucas, o amigo de infância de Gabriela e chefe renomado, nunca havia sido seu maior fã. Após a separação, imaginava que o homem seria a última pessoa a querer vê-lo. Mande-o entrar. Lucas entrou no escritório com a mesma postura altiva de sempre, mas havia algo diferente em sua expressão. Não era a hostilidade que Rafael esperava, mas algo mais complexo, quase resignado. Precisamos conversar, disse Lucas, sem rodeios.
sentando-se na cadeira em frente à mesa de Rafael. Se veio me dizer que sou um canalha, já estou ciente, respondeu Rafael, passando a mão pelos cabelos que não cortava há semanas. Não vim para isso. Embora sim você seja um canalha, Lucas suspirou. Vim porque, apesar de tudo, acredito que você realmente ama a Gabriela. Rafael ergueu os olhos, surpreso. Amo, mais do que jamais pensei ser capaz de amar alguém. E porque sei que ela, apesar da raiva e da mágoa, ainda sente algo por você. Um lampejo de esperança atravessou o coração de Rafael. Ela disse isso? Não com essas palavras. Mas conheço Gabriela, desde que éramos crianças. Quando ela odeia alguém, simplesmente apaga essa pessoa de sua vida. No seu caso, ela ainda fala de você. Para reclamar, é verdade, mas fala. Rafael absorveu a informação em silêncio, tentando não se agarrar demais a esse fio tênue de esperança. Há algo mais que você precisa saber, continuou Lucas, seu semblante se tornando mais sério. Há algo sobre a conexão entre vocês que talvez mude a forma como você vê tudo isso. Que conexão? Lucas hesitou, como se ponderasse se estava fazendo a coisa certa. Lembra quando nos conhecemos há 3 anos? Eu disse que conhecia a Gabriela, desde a infância em Governador Valadares. Sim, você deixou bem claro que a protegeria de mim. O que não contei foi como nos conhecemos. Lucas se recostou na cadeira. Meu pai, Carlos Oliveira, era professor de matemática na escola estadual da cidade. Um homem brilhante que dedicou a vida à educação em uma região onde poucos valorizavam o conhecimento. Rafael ouvia com atenção, sem entender aonde aquela história levaria. Quando eu tinha 12 anos e Gabriela 10, meu pai começou a dar aulas particulares para alunos com dificuldades. Entre eles, havia um menino chamado Mateus, que vinha de uma família abastada da região, os Tinsudes Mendonça. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Mendonça? Sim. Mateus Mendonça era seu primo de 2º grau. Seu tio Ricardo era irmão do seu pai, embora eles tivessem se afastado anos antes de você nascer. A mente de Rafael girava, tentando processar aquela informação. Seu pai raramente falava da família estendida, apenas mencionava vagamente um irmão com quem havia cortado relações. Mateus se tornou meu amigo, e através dele conheci Gabriela, que morava perto da casa dele. Nós 3 crescemos juntos, até que seu tio Ricardo decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, quando Mateus tinha 15 anos. E o que isso tem a ver comigo e Gabriela? Lucas inclinou-se para a frente. Seu tio Ricardo faleceu há 5 anos, e Mateus retornou a Governador Valadares para cuidar de negócios da família. Ele e Gabriela se reencontraram e por um breve período tiveram um relacionamento. A revelação atingiu Rafael como um soco. Gabriela namorou meu primo? Por alguns meses, sim. Não deu certo porque Mateus, assim como você, inicialmente, se aproximou dela por motivos errados. No caso dele, para provocar o pai que nunca aprovaria um relacionamento com alguém de origem humilde. Rafael sentia a cabeça latejando. Por que ela nunca mencionou isso? Porque ela não sabe que vocês são parentes. Mateus nunca falou muito sobre a família estendida, assim como você. E o sobrenome Mendonça não é tão incomum para despertar suspeitas. Mas você sabia? A pergunta soou como uma acusação. Lucas assentiu. Descobri quando vi uma foto sua em uma revista de negócios, pouco depois de você começar a se envolver com o Raízes. Reconheci o sobrenome e, pesquisando, confirmei a conexão familiar. E nunca disse nada? Não era meu segredo para contar. Além disso, Lucas hesitou novamente. Parte de mim queria ver onde isso iria dar, se você seguiria os passos do seu primo e a magoaria, ou se seria diferente. Rafael levantou-se abruptamente, andando pelo escritório enquanto tentava organizar os pensamentos. Isso é surreal. Todo esse tempo, havia essa conexão entre nós que nenhum de nós conhecia. O mundo é menor do que pensamos, comentou Lucas. Especialmente no Brasil, onde as histórias das famílias se entrelaçam de formas inesperadas. É por que você está me contando isso agora? Lucas também se levantou.
Porque acredito em destino, Rafael. E porque, apesar de como tudo começou, acho que você e Gabriela estão destinados a ficarem juntos. Vocês construíram algo significativo. Não apenas o relacionamento, mas o Raízes, a rede de produtores, tudo isso. Ele caminhou até a janela, observando a chuva que caía sobre São Paulo. Além disso, diferente do seu primo, você realmente a ama. Consigo ver isso. E ela merece saber toda a verdade. Não apenas sobre a aposta, mas sobre essa conexão ancestral que, de alguma forma, aproximou vocês. Rafael absorvia cada palavra, sentindo uma mistura de confusão, surpresa e, estranhamente, alívio. Havia algo reconfortante em saber que sua conexão com Gabriela ia além do acaso, que talvez houvesse um propósito maior no encontro deles. Você acha que ela me perdoaria se soubesse disso? Lucas deu de ombros. Não sei, Gabriela é orgulhosa e teimosa, mas sei que ela acredita em sinais do universo, em histórias que se repetem para que possamos aprender com elas. Talvez essa seja uma dessas histórias. Após a saída de Lucas, Rafael permaneceu em seu escritório por horas, perdido em pensamentos. A revelação sobre a conexão familiar inesperada havia aberto um novo capítulo na história, um que ele não sabia como abordar com Gabriela, considerando que ela se recusava a falar com ele. Naquela noite, em seu apartamento vazio, Rafael vasculhou caixas antigas de documentos familiares que raramente consultava. Em um álbum empoeirado, encontrou uma foto de seu pai ainda jovem, ao lado de um homem que se parecia muito com ele, seu tio Ricardo, presumivelmente. Estavam em frente a uma casa simples que Rafael percebeu com um sobressalto parecia ser em Governador Valadares. A ideia de que sua própria história familiar tinha raízes na mesma cidade de Gabriela parecia quase irreal demais para ser coincidência. Como se o destino houvesse traçado um caminho tortuoso para uni-los, apesar, ou talvez por causa, de todas as complicações. No dia seguinte, impulsionado por uma energia renovada, Rafael decidiu fazer uma visita que havia adiado por semanas. Não ao Raízes, respeitando o desejo de Gabriela, mas à escola de gastronomia comunitária anexa ao restaurante, um projeto social que havia sido idealizado por ambos. O espaço ficava em um prédio separado, conectado ao restaurante por um pátio interno. Ali, jovens de comunidades carentes aprendiam não apenas técnicas culinárias, mas também gestão, empreendedorismo e valorização dos ingredientes brasileiros. Marta, a sous-chefe de Gabriela e agora diretora da escola, recebeu Rafael com surpresa. "Não esperava te ver por aqui", comentou ela, conduzindo-o pelos corredores onde alunos praticavam técnicas de corte e preparação de alimentos. "Sei que prometi me manter afastado do restaurante, mas a escola sempre foi um projeto especial para mim", respondeu Rafael. "Como estão as coisas?" "Surpreendentemente bem. Os alunos estão se preparando para o Festival de Gastronomia Regional no mês que vem." Rafael parou diante de um mural de fotos que documentava a história da escola. Entre as imagens, havia várias dele e de Gabriela juntos, ensinando, cozinhando, rindo. Era como olhar para a vida de outra pessoa, uma vida que parecia distante agora. "Ela vem muito aqui?" perguntou sem conseguir conter-se. Marta hesitou. "Todos os dias, mas geralmente de manhã." Ou seja, Gabriela havia ajustado sua rotina para evitar qualquer possibilidade de encontrá-lo. A constatação doeu, mas não era inesperada. "Sabe, ela nunca removeu suas fotos do mural", comentou Marta, seguindo o olhar de Rafael. Alguns sugeriram que talvez fosse melhor, considerando a situação, mas ela recusou. "Disse que você faz parte da história deste lugar, independente do que aconteceu entre vocês." Aquela pequena informação acendeu uma faísca de esperança no peito de Rafael. Talvez, apesar de tudo, ainda houvesse uma chance. "Marta, preciso da sua ajuda com algo." A jovem cozinheira cruzou os braços. "Se for para interferir na vida da Gabi, sinto muito, mas não posso. Ela é minha mentora, minha amiga." "Não é isso", garantiu Rafael. "É sobre o Festival de Gastronomia. Tenho uma ideia que pode beneficiar os alunos. Algo que estava planejando antes de tudo acontecer." Enquanto explicava seu plano,
Rafael sentia que estava dando os primeiros passos em um caminho de redenção, não apenas para reconquistar Gabriela, mas para honrar a visão que haviam construído juntos, uma visão que transcendia o relacionamento pessoal deles. O que ele não sabia era que naquele exato momento, a poucos quilômetros dali, Gabriela encontrava algo que mudaria completamente a dinâmica entre eles. Algo que Rafael havia esquecido completamente em meio ao caos da separação. Gabriela estava exausta. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de emoções, e ela mergulhara no trabalho como forma de escape. O Raízes continuava a prosperar, apesar da ausência física de Rafael. A equipe, agora liderada exclusivamente por ela, mantinha o alto padrão que havia tornado o restaurante um fenômeno em São Paulo. Mas as noites eram difíceis. Ela havia se mudado temporariamente para um pequeno apartamento em Vila Madalena, a poucos quarteirões do restaurante. Apesar da insistência de Marta para que ficasse em sua casa, Gabriela precisava de um espaço só seu para processar tudo o que acontecera. Naquela tarde, precisava buscar alguns documentos importantes que havia deixado no apartamento que dividia com o Rafael. Sabia que ele estaria no trabalho, então aproveitou a oportunidade para entrar discretamente, usando sua chave que ainda não devolvera. O apartamento estava diferente, mais organizado do que esperava, mas com sinais claros de que apenas uma pessoa vivia ali agora. Havia um silêncio opressivo que contrastava com a vivacidade que um dia preenchera aquele espaço. Gabriela foi direto ao escritório que compartilhavam, onde guardava documentos relacionados ao Raízes. Enquanto procurava numa gaveta, seus dedos tocaram em algo inesperado, um caderno de couro que não reconheceu imediatamente. Ao abri-lo, percebeu que era uma espécie de diário. A caligrafia era inconfundivelmente de Rafael, normalmente tão avesso a registros escritos, preferindo sempre soluções digitais. A primeira entrada datava de 3 anos atrás, poucos dias após o primeiro encontro deles. Contra seu melhor julgamento, Gabriela começou a ler. Conheci uma mulher hoje, Gabriela Santos, chefe dos Sabores da Terra. Fiz uma aposta estúpida com os rapazes que consigo conquistá-la em 3 meses. Parece fácil. Sou Rafael Mendonça, afinal. Mas há algo diferente nela. Não ficou impressionada com quem sou ou com o que tenho. Isso me intriga e me desafia. Gabriela sentiu o estômago revirar. Ler sobre a aposta em palavras escritas pelo próprio Rafael tornava tudo ainda mais real e doloroso, mas algo a compeliu a continuar lendo. As entradas seguintes documentavam as primeiras semanas de interação, sempre com menções à aposta, mas gradualmente o tom começou a mudar. Ela me ensinou a fazer pão de queijo hoje. Eu, que sempre tive pessoas para fazer tudo por mim, mexendo com polvilho e queijo, como um aprendiz aplicado. O mais estranho foi a manhã mais divertida que tive em anos. Há algo na simplicidade dela, na conexão genuína que tem com a comida, com suas raízes, que me faz questionar tudo o que sempre valorizei. Virando as páginas, Gabriela acompanhou a transformação na narrativa. A entrada após a visita deles a governador Valadares fez seus olhos marejarem. Preciso cancelar a aposta. Isso não é mais um jogo. O que sinto por Gabriela transcende qualquer coisa que já experimentei. Vê-la em sua cidade natal, conhecer sua mãe, entender de onde vem sua força e talento, percebi que me apaixonei de verdade. É assustador e libertador ao mesmo tempo. Como dizer a ela sobre a aposta sem arriscar perder o que construímos? Talvez seja melhor enterrar esse segredo e provar a cada dia que meus sentimentos são verdadeiros. As páginas seguintes documentavam os 3 anos de relacionamento, os altos e baixos da construção do Raízes, momentos íntimos que haviam compartilhado, reflexões de Rafael sobre como Gabriela o havia transformado em uma pessoa melhor. Havia entradas sobre discussões que tiveram, dúvidas que ele enfrentou, mas sempre permeadas por um profundo amor e admiração por ela. A última entrada era de apenas 3 dias antes da revelação fatídica no restaurante japonês. Planejo pedi-la em casamento. Comprei o anel hoje. Não um diamante ostentoso como teria escolhido no passado,
mas uma peça artesanal feita por um ourives do interior de Minas, com pedras brasileiras que lembram a cor dos olhos dela quando ri. Vou pedir durante nossa viagem a Paraty. Espero que ela diga sim, embora saiba que não mereço sua confiança, não completamente, não enquanto carregar esse segredo. Talvez, quando estivermos casados, encontre coragem para contar sobre como tudo começou e implorar seu perdão. Ou talvez seja melhor deixar o passado no passado. O homem que fez aquela aposta não existe mais. Gabriela o transformou em alguém melhor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Gabriela quando ela fechou o diário. A dor da traição ainda estava lá, mas agora misturada com uma confusão de outros sentimentos. O Rafael que escrevera aquelas palavras não era apenas o homem arrogante que fizera a aposta, mas também alguém capaz de profunda transformação e autoconhecimento. Enquanto guardava o diário exatamente onde o encontrara, Gabriela notou uma pequena caixa de veludo, escondida atrás de alguns livros. Não precisou abri-la para saber o que continha. Voltou para seu apartamento temporário com mais do que os documentos que fora buscar. Carregava também um turbilhão de emoções contraditórias que não sabia como processar. Nos dias seguintes, Gabriela imergiu nos preparativos para o Festival de Gastronomia Regional que se aproximava. O evento, realizado anualmente no Memorial da América Latina, reunia chefes de todo o país para celebrar a diversidade culinária brasileira. O Raízes participaria com um estande que destacaria os produtos dos pequenos produtores parceiros e com Gabriela como uma das chefes convidadas para a competição principal. "Está tudo certo para amanhã?" perguntou Marta, enquanto revisavam a lista de ingredientes na cozinha do restaurante, na véspera do festival. "Acho que sim", respondeu Gabriela distraída. Desde que encontrara o diário, seus pensamentos frequentemente vagavam para Rafael, para o que poderia ter sido, para o que ainda poderia ser. "Você está bem? Parece distante nos últimos dias." Gabriela suspirou. "Encontrei algo no apartamento quando fui buscar os documentos. Um diário de Rafael." Marta arregalou os olhos. "E você leu?" "Não deveria ter lido, mas li." Gabriela passou a mão pelos cabelos. "E agora estou mais confusa do que nunca. O que ele escreveu? A verdade. Sobre a aposta, sobre como seus sentimentos mudaram, sobre tudo." Ela hesitou. "Ele ia me pedir em casamento em Paraty." Marta colocou a mão sobre a de Gabriela. "O que você vai fazer?" "Não sei, parte de mim ainda o ama, apesar de tudo. Mas não sei se posso confiar nele novamente." "Ele veio à escola outro dia", revelou Marta cautelosamente. Gabriela se surpreendeu. "E você não me contou?" "Ele pediu para não contar. Está trabalhando em algo para o festival para ajudar os alunos. Não quis interferir na sua vida. Só quer contribuir com o projeto." Aquela informação somou-se ao turbilhão de pensamentos de Gabriela. Rafael continuava comprometido com a visão social do Raízes, mesmo afastado dela. O Festival de Gastronomia Regional amanheceu com um céu claro e temperatura amena, perfeito para o evento ao ar livre. Os estandes coloridos espalhavam-se pelos amplos espaços do Memorial da América Latina, cada um representando uma região do país, com seus aromas, sabores e tradições. O estande do Raízes destacava-se por sua simplicidade elegante, uma estrutura que lembrava uma casa de fazenda mineira, com elementos contemporâneos. Produtos dos pequenos produtores parceiros eram exibidos com destaque, junto com informações sobre suas origens e métodos de produção. Gabriela circulava pelo local, supervisionando os últimos ajustes antes da abertura ao público, quando notou algo incomum. Em uma área próxima ao palco principal, onde aconteceria a competição, havia um estande que não constava na programação oficial. Parecia ser uma estação de tecnologia, com tablets e telas interativas. Ao se aproximar, seu coração acelerou ao reconhecer o logo da Tec Brasil, a empresa de Rafael. E lá estava ele, orientando uma equipe de jovens, os mesmos alunos da Escola de Gastronomia do Raízes. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela sem conseguir esconder a surpresa.
Rafael virou-se, visivelmente nervoso ao vê-la. Oi, Gabi. Eu esperava ter tudo pronto antes de você ver. Ver o quê, exatamente? Ele fez um gesto, convidando-a a se aproximar das telas. Lembra da ideia original do aplicativo que conecta produtores rurais a consumidores urbanos? Expandiu o conceito. Esses tablets estão programados para que os visitantes do festival possam conhecer a história de cada produtor, ver vídeos dos locais de produção, entender o impacto social e ambiental de cada produto. Ele indicou os jovens ao redor. Os alunos da escola foram treinados para guiar os visitantes na experiência e explicar como funciona a rede de produtores que construímos com o Raízes. Gabriela observava atônita. Por que você fez isso? Porque acredito no que criamos juntos, respondeu ele simplesmente. O Raízes nunca foi apenas sobre nós, Gabi. É sobre valorizar nossas raízes culturais, sobre dar visibilidade a pessoas que normalmente não teriam espaço nesse tipo de evento. Seus olhos se encontraram, e por um momento, todas as mágoas e ressentimentos pareceram se dissipar, deixando apenas a conexão profunda que sempre haviam compartilhado. O momento foi interrompido pelo anúncio de que a competição começaria em breve. Gabriela precisava se preparar. Tenho que ir, disse ela, hesitante. Eu sei. Boa sorte na competição. Estarei torcendo por você, mesmo que de longe. A competição do festival reunia 10 chefes de diferentes regiões do Brasil, cada um com a missão de criar um prato que representasse a fusão entre tradição e inovação na culinária brasileira. Gabriela, representando o Raízes, decidiu preparar uma releitura da moqueca capixaba, que servira a Rafael no primeiro encontro deles, agora com influências da gastronomia contemporânea. Enquanto cozinhava no palco, sob os olhos atentos do público e dos jurados, Gabriela percebeu Rafael na primeira fila, observando cada movimento seu com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Apesar de tudo, havia uma conexão entre eles que parecia impossível de romper completamente. Os jurados, chefes renomados e críticos gastronômicos circulavam entre as estações, fazendo perguntas e observações. Quando chegaram à estação de Gabriela, ela explicou a origem de seu prato. A moqueca é um símbolo da mistura cultural brasileira, influências indígenas, africanas e portuguesas em perfeita harmonia. Assim como nosso país, é um caldeirão de histórias que se entrelaçam para criar algo único e especial. Enquanto falava, seus olhos encontraram os de Rafael na plateia, e algo naquele olhar a fez pensar nas palavras do diário, na transformação que ambos haviam vivido, na história que haviam construído juntos, uma história que talvez ainda não tivesse chegado ao fim. Quando os resultados foram anunciados e Gabriela foi declarada vencedora da competição, a primeira pessoa que procurou na multidão que a aplaudia foi Rafael. Ele sorria com orgulho, mas mantinha-se à distância, respeitando o espaço que ela havia requisitado. Naquela noite, após as celebrações, Gabriela voltou ao seu pequeno apartamento temporário, carregando o troféu e uma confusão de emoções. Ao abrir a porta, encontrou um pequeno envelope que alguém havia deslizado por baixo. Dentro, havia um cartão simples com a caligrafia de Rafael. Parabéns pela vitória. Merecida, como todas as suas conquistas. Sei que pedi para você me ouvir muitas vezes, e sei que não mereço esse direito. Mas, se estiver disposta, há algo que preciso lhe contar. Algo sobre nossas histórias que descobri recentemente e que talvez faça você entender por que o destino nos uniu, apesar de todos os meus erros. Se quiser conversar, estarei no nosso lugar amanhã às 7h. Se não aparecer, entenderei e não a incomodarei novamente. Com amor sempre, Rafael. Gabriela releu o cartão várias vezes, intrigada com o que Rafael poderia querer revelar. Nosso lugar só poderia ser o café onde haviam conversado pela primeira vez após aquele almoço nos Sabores da Terra, quando tudo começara. Enquanto colocava o cartão sobre a mesa, sua mente voltou ao diário, as palavras sinceras que havia lido, ao anel de noivado nunca entregue. Pensou também no estande que ele havia preparado para o festival, na forma como continuava comprometido com a visão que construíram juntos, mesmo após a separação.
Seria possível perdoar uma mentira que havia durado 3 anos? Seria possível reconstruir a confiança uma vez quebrada? E que revelação seria tão importante que poderia mudar a forma como ela via toda a história deles? Gabriela não tinha respostas para essas perguntas, apenas a certeza de que, apesar de tudo, Rafael Mendonça havia deixado uma marca indelével em sua vida. E talvez, apenas talvez, merecia uma última chance de ser ouvido. A cafeteria na Vila Madalena permanecia praticamente idêntica, como se o tempo não tivesse passado. As mesmas paredes cobertas de arte local, o aroma de café recém-moído, as mesas de madeira rústica onde, 3 anos antes, Rafael e Gabriela haviam realmente começado a se conhecer. Rafael chegou 30 minutos antes do horário combinado, escolhendo a mesma mesa daquele primeiro encontro. Pediu apenas um café, que permaneceu intocado enquanto os minutos passavam com uma lentidão agonizante. A cada pessoa que entrava pela porta, seu coração acelerava, apenas para desacelerar novamente quando percebia que não era Gabriela. Às 7h15, começou a perder a esperança. Talvez ela tivesse decidido que não valia a pena, que qualquer coisa que ele tivesse para dizer seria insuficiente para reparar a quebra de confiança, e ele não poderia culpá-la. Às 7h25, a porta se abriu novamente, e desta vez era ela. Gabriela entrou, seus olhos percorrendo o ambiente até encontrarem Rafael. Havia uma hesitação em seus movimentos enquanto caminhava até a mesa, como se cada passo fosse uma decisão consciente de se aproximar dele novamente. "Achei que você não viria", disse Rafael, levantando-se. "Eu também", respondeu ela, sentando-se. "Passei a noite inteira decidindo se deveria vir." Um silêncio pesado se instalou entre eles, preenchido apenas pelos ruídos da cafeteria, xícaras tilintando, conversas ao fundo, o som da máquina de café. "Você parecia muito bem na competição ontem", comentou Rafael finalmente. "Sua moqueca mereceu ganhar." "Obrigada." Gabriela ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um gesto nervoso que ele conhecia bem. "O estande que você montou foi impressionante. Os alunos estavam radiantes. Eles fizeram a maior parte do trabalho. São jovens brilhantes." Outro silêncio. Rafael respirou fundo, reunindo coragem. "Gabi, sei que provavelmente nada do que eu diga vai consertar o que fiz. A mentira, a aposta, tudo isso. Mas há algo que você precisa saber. Algo que descobri recentemente e que, bem, talvez ajude a explicar por que nossas vidas se cruzaram." Ela o observava com uma mistura de cautela e curiosidade. "Estou ouvindo." Rafael contou então sobre a visita de Lucas, sobre a revelação de que seu primo Mateus, com quem Gabriela havia se relacionado anos antes, era na verdade parte da mesma família Mendonça. Explicou sobre seu pai e seu tio, sobre as raízes familiares em Governador Valadares que ele desconhecia, sobre como suas histórias estavam entrelaçadas muito antes de se conhecerem. Enquanto falava, observava as expressões de Gabriela passarem, de surpresa para a incredulidade, e então para uma espécie de compreensão pensativa. "É muita coincidência", comentou ela, quando ele terminou. "Coincidência ou destino?", questionou Rafael. "Pensei muito sobre isso nas últimas semanas, sobre como, de todas as pessoas em São Paulo, acabei apostando justamente em você, que já tinha uma conexão com minha família, como se algo maior que nós estivesse nos empurrando um para o outro, mesmo através dos meus erros." Gabriela absorvia a informação em silêncio. Finalmente falou. "Encontrei seu diário." Foi a vez de Rafael parecer surpreso. "Meu diário?" "Quando fui buscar os documentos no apartamento. Eu li." Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Li sobre a aposta, sobre como seus sentimentos mudaram, sobre o anel." Rafael sentiu o rosto esquentar. Aquele diário continha seus pensamentos mais íntimos, suas dúvidas, seus arrependimentos. Era simultaneamente mortificante e libertador saber que ela havia lido tudo. "Então, você sabe. Sabe que o que começou como algo terrível se transformou em algo real, profundo."
Ele estendeu a mão sobre a mesa, sem tocá-la, apenas um convite. Eu te amo, Gabriela. Amei por 3 anos e continuo amando, mesmo achando que te perdi para sempre. Ela olhou para a mão dele, mas não a tocou. O problema não é se você me ama agora, Rafael, é a mentira. É saber que construímos algo sobre uma base falsa. Não foi falso, protestou ele. O início, sim, mas tudo o que veio depois, o raízes, nossa vida juntos, nossos planos, tudo isso foi real. Como posso confiar nisso? Como posso ter certeza de que não haverá outras mentiras? A pergunta pairou entre eles, pesada, carregada de todas as incertezas e feridas, ainda abertas. Rafael sabia que não havia resposta fácil. Não posso prometer que nunca mais cometerei erros, disse ele finalmente. Mas posso prometer que nunca mais esconderei algo de você, que serei transparente mesmo quando for difícil, que colocarei nossa relação acima do meu orgulho. Ele hesitou antes de continuar. Há algo mais que você precisa saber. Algo que aconteceu recentemente. O semblante de Gabriela endureceu como se esperasse mais uma revelação dolorosa. Perdi quase tudo, disse Rafael. Não sei se você soube, mas a situação com Felipe era real. Ele realmente estava falido e eu realmente tentei ajudá-lo. Investi uma quantia significativa na empresa dele, tentando salvá-la. Não funcionou. O que você quer dizer com perdi quase tudo? A Tec Brasil está bem, mas tive que vender a maior parte das minhas ações para cobrir as perdas. Meu apartamento também está à venda. O aplicativo que desenvolvemos para os produtores rurais continua funcionando, mas agora como um projeto praticamente independente, gerido por uma cooperativa. Gabriela absorveu a informação com expressão indecifrável. Por que está me contando isso? Porque quero que saiba que não estou aqui pelo dinheiro ou pelo status. O Raízes está estabelecido, você não precisa de mim financeiramente. Estou aqui porque, mesmo tendo perdido tanto, a única perda que realmente importa é você. Um silêncio reflexivo caiu entre eles. Gabriela mexia distraidamente na xícara de café que a garçonete havia trazido. O que você vai fazer agora? Perguntou ela finalmente. Rafael sorriu levemente. Na verdade, tenho um plano. É por isso que vendi o apartamento, não apenas pela necessidade financeira. Que plano? Lembra daquele pequeno restaurante abandonado na Liberdade? Aquele com a fachada de madeira e o jardim nos fundos? Gabriela assentiu. Eles haviam passado por lá várias vezes em suas caminhadas pelo bairro, sempre comentando sobre o potencial desperdiçado do lugar. Comprei o espaço, revelou Rafael. Vou abrir um restaurante pequeno, intimista. Nada grandioso como o Raízes, apenas um lugar acolhedor onde as pessoas possam se conectar com a comida e umas com as outras. A surpresa era evidente no rosto de Gabriela. Você? Abrindo um restaurante sozinho? Bem, não exatamente sozinho. Precisarei de uma chefe talentosa para me orientar. Ele sorriu sem expectativas. Mas mesmo que essa chefe não queira trabalhar, comigo seguirei em frente. Aprendi muito nos últimos 3 anos, sobre comida, sobre conexões, sobre o que realmente importa na vida. Gabriela o estudava com uma expressão que mesclava admiração e cautela. Você realmente mudou. Por causa de você, por causa do que construímos juntos, ele fez uma pausa. E por causa do que perdi quando magoei você. Ela respirou fundo, como se tomasse uma decisão difícil. Preciso de tempo, Rafael. Não posso prometer que voltaremos ao que éramos, mas... Ela estendeu a mão tocando levemente a dele sobre a mesa. Talvez possamos começar de novo, lentamente, conhecendo um ao outro novamente, desta vez, sem segredos. O coração de Rafael disparou com aquele toque simples, com a promessa contida naquelas palavras cautelosas. Não era um perdão completo, não era uma reconciliação imediata, mas era uma abertura, uma possibilidade que não existia no dia anterior. Tempo é tudo o que peço, respondeu ele, segurando gentilmente a mão dela. Uma chance de provar a cada dia que mereço sua confiança novamente. 6 meses depois, o pequeno restaurante na Liberdade abriu suas portas. Chamava-se Recomeço, um nome que carregava múltiplos significados para seus proprietários.
Era um espaço acolhedor, com apenas 12 mesas, decorado com uma mistura de elementos brasileiros e japoneses, homenageando o bairro onde se localizava. Na cozinha, visível para os clientes através de um balcão aberto, Rafael e Gabriela trabalhavam, lado a lado, ele como sous-chefe, ela como chefe principal. O menu era simples, mas sofisticado, focado em ingredientes sazonais, obtidos dos mesmos produtores parceiros do Raízes. Não havia sido um caminho fácil até ali. Os primeiros meses após aquele encontro na cafeteria foram marcados por conversas, difíceis por momentos de dúvida, por pequenas conquistas na reconstrução da confiança. Eles haviam decidido fazer terapia de casal, um processo que ajudou ambos a compreenderem melhor seus padrões e expectativas. O Raízes continuava prosperando, agora gerido principalmente pela equipe que Gabriela havia treinado, permitindo que ela dividisse seu tempo entre os dois restaurantes. Rafael havia se mudado para um apartamento modesto, próximo à Liberdade, enquanto Gabriela mantinha seu próprio espaço. A decisão de viverem separados, pelo menos por enquanto, havia sido mútua, uma forma de reconstruírem seu relacionamento sobre bases mais sólidas. Em uma noite tranquila, após o fechamento do recomeço, eles sentaram-se em uma das mesas, compartilhando uma garrafa de vinho de um pequeno produtor do Vale do São Francisco. "Sabe o que percebi hoje?", comentou Gabriela, observando o espaço ao redor. "Este lugar realmente reflete quem somos agora. Não é grandioso nem pretensioso, mas é autêntico." Rafael assentiu, enchendo as taças. "É engraçado como a vida nos traz lições. Perder quase tudo me fez valorizar o que realmente importa." "E o que realmente importa para você agora?", perguntou ela, um leve sorriso nos lábios. "Isso", respondeu ele, indicando o espaço entre eles. "Não o restaurante em si, mas o que ele representa. Honestidade, trabalho árduo, respeito mútuo. E você, claro, sempre você." Gabriela tomou um gole de vinho, seus olhos nunca deixando os dele. "Acho que finalmente estamos prontos." "Prontos para quê?" Ela colocou a taça na mesa e segurou as mãos dele. "Para o próximo passo. Para realmente recomeçarmos, não apenas como parceiros de negócios, mas como casal." O coração de Rafael acelerou. "Tem certeza? Não quero apressar nada." 6 meses não é apressar, riu ela. "Além disso, essa história começou há mais de 3 anos. Acho que já testamos suficientemente o poder do tempo." Ele hesitou, como se temesse quebrar o momento. "Estou levando a sério desta vez, Gabi, sem apostas, sem jogos, sem segredos." "Eu sei", respondeu ela, com uma certeza que não demonstrava há muito tempo. "E eu também." Naquela noite, ao deixarem o recomeço, Rafael acompanhou Gabriela até seu apartamento, como fazia frequentemente nos últimos meses. Mas desta vez, quando chegaram à porta, ela não se despediu com o habitual beijo rápido. "Quer entrar?", convidou, com uma simplicidade que carregava o peso de uma decisão importante. Enquanto a porta se fechava atrás deles, ambos sabiam que estavam finalmente virando a página para um novo capítulo, não apenas em sua história de amor, mas em suas vidas individuais. O que começara como uma aposta frívola havia se transformado em uma jornada de autodescoberta, perdão e crescimento. E enquanto a cidade de São Paulo continuava seu ritmo incessante lá fora, dentro daquele pequeno apartamento, 2 pessoas, que haviam se perdido e se encontrado novamente, selavam seu recomeço, com a certeza de que, independente dos desafios que viessem, enfrentariam juntos, não mais como um milionário e uma cozinheira, mas como parceiros iguais em uma receita chamada vida. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam os